Enquanto muita gente no Brasil acordava cedo, pegava ônibus lotado e apertava o orçamento para conseguir fechar o mês, tinha pastor andando de jatinho, morando em mansão, pedindo oferta em dinheiro vivo no altar e prometendo prosperidade divina para quem fosse fiel. Durante anos, essas cenas se tornaram comuns na televisão, nos cultos transmitidos ao vivo e nos grandes eventos religiosos espalhados pelo país. O que quase ninguém contava é que muitos desses impérios construídos em nome da fé começaram a ruir por dentro. Pastores que apareciam cercados de luxo, com igrejas lotadas e fama nacional, passaram a enfrentar dívidas gigantescas, processos judiciais, contas bloqueadas, templos fechados e bens penhorados. Em alguns casos, a queda foi tão profunda que terminou até em prisão. E quando a gente fala que esses líderes ficaram pobres, não se trata apenas de faltar dinheiro no bolso, é perder tudo o que sustentava aquele poder. O nome forte, o respeito do público, a influência, o controle das igrejas e o império que parecia inabalável. Para muitos deles, a prosperidade pregada no altar não resistiu ao peso da realidade. Neste vídeo, você vai conhecer a história de 10 pastores brasileiros famosos que viveram o auge da riqueza, do luxo e da influência, mas que depois perderam tudo e terminaram de um jeito que quase ninguém imaginava. São histórias reais com nomes conhecidos, valores, datas e consequências concretas. E já adianto, tem caso aqui que começa com milhões sendo arrecadados no altar e termina com pedido de ajuda para pagar salário de funcionário. Urgência de 7 mil pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Portanto, eu preciso de 7 milhões. Então se prepara, porque a primeira história dessa lista é a de um homem que pregava milagre financeiro para multidões, mas acabou sufocado pelas próprias dívidas. Durante muitos anos, o nome de Valdemiro Santiago foi sinônimo de poder dentro do meio evangélico. Ex-pastor da Igreja Universal, ele rompeu com a antiga casa no fim dos anos 1990 e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que cresceu em uma velocidade impressionante. Em pouco tempo, Valdemiro passou de líder desconhecido a um dos pastores mais famosos do Brasil, com cultos transmitidos pela televisão e uma legião de fiéis espalhados pelo país. No auge, a Igreja Mundial chegou a ter milhares de templos. Algumas estimativas falam em mais de 2.000, outras chegam a 5.000 espalhados pelo Brasil. O pastor aparecia constantemente na TV pedindo doações milionárias, prometendo curas, prosperidade financeira e vitórias pessoais. Em certos cultos, campanhas arrecadavam milhões de reais em poucas horas, sempre com discursos emocionados e apelos diretos ao bolso do fiel. Esse crescimento se refletiu no estilo de vida de Valdemiro. Ele passou a ostentar fazendas gigantescas no Mato Grosso, somando mais de 26 mil hectares de terra, avaliadas em dezenas de milhões de reais. Também era dono de imóveis de alto padrão, incluindo uma mansão em Ilhabela, no litoral paulista, com dezenas de suítes, piscinas e até heliponto. Tudo isso ajudava a construir a imagem de um líder religioso extremamente próspero, quase intocável. Mas o império começou a rachar longe dos holofotes. A partir de 2020, vieram à tona dívidas gigantescas envolvendo a Igreja Mundial. A justiça passou a bloquear contas, penhorar imóveis e autorizar leilões de templos para quitar débitos de aluguel, impostos e tributos atrasados. Investigações apontaram que a igreja acumulava centenas de milhões de reais em dívidas fiscais e previdenciárias, um valor impossível de esconder. O contraste ficou evidente quando, em cultos transmitidos ao vivo, Valdemiro passou a fazer apelos desesperados aos fiéis, pedindo doações de R$100 para conseguir pagar salários atrasados de funcionários. Aquele mesmo pastor que antes falava em abundância e milagres financeiros, agora lutava para manter as portas da igreja abertas.
Hoje, embora ainda mantenha seguidores e continue pregando, Valdemiro está longe do auge. Grande parte do patrimônio foi bloqueada ou penhorada, templos foram fechados e a estrutura da igreja encolheu drasticamente. O homem, que simbolizava luxo e poder religioso, acabou sufocado pelas próprias dívidas, tornando-se um dos exemplos mais claros de como um império construído rapidamente também pode desmoronar da mesma forma. A história de Flordelis é, sem exagero, uma das quedas mais chocantes já vistas no meio religioso brasileiro. Durante anos, ela construiu uma imagem pública de superação, fé e dedicação à família. Cantora gospel conhecida, pastora da Assembleia de Deus e mãe de dezenas de filhos adotivos, Flordelis era apresentada como um exemplo vivo de amor cristão e transformação social. Essa imagem ganhou ainda mais força quando ela entrou para a política. Em 2018, Flordelis foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro com quase 200 mil votos, tornando-se uma das parlamentares mais votadas do estado. No auge, ela reunia 3 frentes de poder ao mesmo tempo: ministério religioso, carreira artística e mandato político. Para muitos fiéis, Flordelis era vista como alguém intocável. Tudo começou a desmoronar em junho de 2019, quando o marido dela, o pastor Anderson do Carmo, foi assassinado a tiros na garagem de casa, em Niterói. Inicialmente, a versão divulgada era de latrocínio, mas as investigações rapidamente apontaram inconsistências. Com o avanço do inquérito, surgiram provas, depoimentos e mensagens que colocavam Flordelis no centro do crime. Em 2020, o Ministério Público denunciou formalmente a deputada como mandante do assassinato. A partir dali, a queda foi rápida e brutal. Flordelis perdeu o apoio político, foi afastada do cargo e, em 2021, teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. Ao mesmo tempo, sua carreira gospel foi interrompida, contratos foram rompidos e sua igreja se desfez. Em novembro de 2022, veio o golpe final. Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio qualificado do marido. A sentença colocou um ponto final definitivo em tudo o que ela havia construído. Sem mandato, sem ministério, sem carreira artística e privada da liberdade, Flordelis perdeu absolutamente tudo. Hoje, ela cumpre pena em regime fechado, longe dos holofotes e completamente afastada da vida pública. A mulher que um dia pregou fé, amor e prosperidade para multidões acabou se tornando um dos casos mais extremos de queda total nesta lista. Diferente de outros nomes, Flordelis não perdeu apenas dinheiro ou influência. Ela perdeu a imagem, o poder, a credibilidade e a própria liberdade. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, poucos nomes tinham tanto peso no meio evangélico quanto Estevão Hernandes e sua esposa, Sônia Hernandes. Juntos, eles fundaram a Igreja Renascer em Cristo e construíram um dos maiores impérios religiosos do país, misturando fé, música gospel, eventos gigantescos e forte presença na mídia. No auge, a Renascer chegou a reunir cerca de 2 milhões de fiéis e mais de 1.000 templos espalhados pelo Brasil e pelo exterior. O casal se tornou símbolo de poder dentro do neopentecostalismo. Foram responsáveis por consolidar a Marcha para Jesus no Brasil, evento que reunia multidões nas ruas de São Paulo, além de controlar rádios, programas de TV, gravadoras, editoras e marcas ligadas ao universo gospel. Esse crescimento veio acompanhado de um estilo de vida de alto padrão. O casal mantinha uma mansão em Boca Raton, na Flórida, além de propriedades rurais no interior de São Paulo. Movimentações bancárias milionárias chamaram a atenção das autoridades, e o nome dos dois passou a aparecer com frequência em reportagens que questionavam a origem e o destino do dinheiro arrecadado pela igreja. A queda começou de forma abrupta em 2007, quando Estevão e Sônia foram presos nos Estados Unidos ao desembarcar com $56 mil em espécie
sem declarar o valor às autoridades americanas. O episódio teve repercussão internacional e destruiu em poucos dias a imagem pública que o casal levou décadas para construir. Ambos foram condenados e cumpriram pena de prisão domiciliar, monitorados por tornozeleira eletrônica dentro da própria mansão. Enquanto isso, no Brasil, a situação da Igreja Renascer desandava. Processos judiciais se acumulavam, contas eram bloqueadas e a confiança dos fiéis despencava. Em poucos anos, centenas de templos foram fechados. A igreja, que já foi uma das maiores do país, encolheu drasticamente, perdendo relevância, arrecadação e influência política. Embora tenham conseguido reverter parte das acusações criminais no Brasil anos depois, o estrago já estava feito. O casal nunca mais recuperou o poder que teve. O patrimônio diminuiu, a estrutura da igreja foi reduzida a uma fração do que era e a Renascer deixou de ocupar o centro do cenário evangélico nacional. O que antes era um império milionário virou um ministério enfraquecido, sustentado por um público muito menor e longe dos tempos de glória. Para muitos fiéis, aquele episódio marcou o fim da era Renascer como símbolo de prosperidade e sucesso, transformando o casal em mais um exemplo de como a mistura de fé, dinheiro e poder pode terminar em colapso. Durante décadas, R.R. Soares foi um dos pastores mais poderosos e influentes do Brasil. Fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, ele construiu um verdadeiro império religioso baseado na televisão, na teologia da prosperidade e em uma presença constante na mídia. Seu programa, exibido por anos em horário nobre, entrou diariamente na casa de milhões de brasileiros. No auge, a igreja comandada por R.R. Soares contava com milhares de templos espalhados pelo Brasil e pelo exterior. A arrecadação era alta, a audiência garantida e o nome do pastor figurava frequentemente em listas que o apontavam como um dos líderes religiosos mais ricos do país. Aviões particulares, mega-igrejas e empresas ligadas à música e à literatura gospel faziam parte da estrutura do ministério. Mas, diferente de outros casos desta lista, a queda de R.R. Soares não aconteceu de forma explosiva. Ela veio devagar, quase silenciosa, através de disputas judiciais e problemas financeiros que começaram a corroer a base do império. Em 2021, a Igreja da Graça foi condenada a pagar mais de 16 milhões de reais em uma ação judicial envolvendo aluguel de espaço para a transmissão de seu programa de televisão. A dívida expôs pela primeira vez a fragilidade financeira por trás de uma estrutura que parecia sólida. Pouco tempo depois, veio o rompimento com emissoras tradicionais. O programa, que por anos ocupou horários privilegiados, perdeu espaço na televisão aberta, forçando mudanças estratégicas e redução de alcance. Para um ministério que sempre dependeu fortemente da TV para arrecadar e crescer, essa perda teve impacto direto na influência e no faturamento. Embora R.R. Soares não tenha chegado à miséria, o império claramente encolheu. A igreja passou a operar de forma mais contida, com menos visibilidade e menos poder de barganha. O domínio absoluto que ele exercia sobre a mídia religiosa brasileira ficou no passado. Hoje, sua presença é menor, sua influência já não é a mesma, e o crescimento acelerado deu lugar à manutenção básica da estrutura existente. O caso de R.R. Soares mostra que nem toda queda acontece com escândalo ou prisão. Às vezes, o empobrecimento vem na forma de perda de espaço, redução de poder e enfraquecimento de um império que já foi gigantesco. Para um líder que pregou prosperidade por décadas, ver o próprio ministério encolher é uma forma silenciosa, mas real, de perder tudo o que um dia teve. Diferente de outros nomes desta lista, a trajetória de César Augusto não foi marcada por mansões cinematográficas, jatinhos ou escândalos internacionais. Ainda assim, sua história entra aqui porque mostra uma outra forma de perder tudo: a perda gradual de espaço, influência e relevância dentro do cenário evangélico nacional.
César Augusto construiu sua carreira como líder da Associação Fé Perfeita e da Igreja Tabernáculo da Graça, ganhando destaque principalmente no Nordeste e em algumas regiões do Centro-Oeste. Durante muitos anos, foi conhecido por cursos de teologia, conferências e pregações que atraíam grandes públicos. Seu ministério cresceu de forma consistente, com templos espalhados por várias cidades e presença constante em rádios, eventos e transmissões religiosas. No entanto, esse crescimento começou a desacelerar a partir da década de 2010. O nome de César Augusto passou a aparecer menos na grande mídia evangélica e sua influência nacional foi sendo substituída por lideranças mais midiáticas e politicamente engajadas. O golpe mais forte veio durante a pandemia, quando reportagens o colocaram no centro de polêmicas envolvendo supostas profecias e desinformação sobre a Covid-19. Embora o pastor tenha negado publicamente as acusações e afirmado que suas igrejas cumpriram as medidas sanitárias, a exposição negativa teve impacto direto em sua imagem. Convites para grandes eventos diminuíram. A presença em canais de grande alcance praticamente desapareceu, e o ministério passou a sobreviver longe dos holofotes, restrito a um público fiel, porém bem menor. Não há registros de falência, penhora de bens ou prisão no caso de César Augusto. Ainda assim, para um líder que já teve alcance nacional e influência em milhares de fiéis, o encolhimento do ministério representa uma forma clara de empobrecimento simbólico. Ele perdeu espaço, perdeu relevância e perdeu o protagonismo que um dia teve dentro do meio evangélico. Hoje, César Augusto continua pregando e mantendo sua igreja ativa, mas longe do prestígio e da força que já teve. Seu caso mostra que, no mundo religioso, perder tudo nem sempre significa perder dinheiro. Às vezes, significa desaparecer do centro do palco e assistir em silêncio ao próprio ministério se tornar apenas uma sombra do que já foi. A trajetória de Marco Feliciano mistura religião, política e controvérsia desde o início. Pastor da Assembleia de Deus e formado em psicologia, Feliciano ganhou projeção nacional não apenas pelos cultos e pregações, mas principalmente por sua atuação política, que o colocou no centro de debates acalorados no Congresso e nas redes sociais. No auge de sua visibilidade, Marco Feliciano chegou a ser apontado por revistas como um dos pastores mais ricos do Brasil. Em listas publicadas na década de 2010, seu patrimônio chegou a ser estimado em cifras milionárias, algo que ele sempre contestou publicamente. Ainda assim, sua posição de destaque era inegável. Ele comandava uma igreja de grande porte, vendia livros, realizava conferências lotadas e exercia forte influência dentro do segmento evangélico conservador. Com o passar dos anos, porém, a imagem de Feliciano começou a se desgastar. Declarações polêmicas, especialmente envolvendo temas como direitos humanos, e a comunidade LGBTQIA+, renderam processos judiciais e condenações. Em uma dessas decisões, a Justiça determinou o pagamento de indenizações e chegou a autorizar o bloqueio de parte de seus bens, algo que expôs pela primeira vez um impacto financeiro direto das controvérsias em sua vida pessoal. Além disso, o capital político que ele acumulou passou a diminuir. Embora tenha mantido mandatos e continue ativo na política, sua popularidade fora do núcleo mais fiel encolheu. Convites para grandes eventos religiosos diminuíram, a rejeição cresceu e o nome de Marco Feliciano passou a dividir mais opiniões do que a gerar consenso, inclusive dentro do próprio meio evangélico. Hoje, Feliciano ainda ocupa espaço institucional e mantém sua igreja funcionando, mas está longe do auge de influência que já teve. O pastor que um dia figurou como símbolo de poder religioso e político viu sua imagem ser corroída por anos de polêmicas, processos e desgaste público. No seu caso, a perda não foi marcada por falência ou prisão, mas por um empobrecimento de prestígio, autoridade moral
e capacidade de mobilização. Sua história mostra que, no cenário religioso brasileiro, o poder pode até resistir por algum tempo, mas o desgaste constante cobra um preço alto. E quando esse preço chega, ele não vem em forma de manchete explosiva, mas na perda gradual de relevância e respeito. Durante muitos anos, Romualdo Panseiro foi um nome conhecido apenas dentro da cúpula mais fechada da Igreja Universal do Reino de Deus. Para o grande público, ele quase nunca aparecia, mas internamente, Panseiro ocupava uma posição de enorme poder. Chegou a ser considerado o segundo homem mais influente da Universal, logo abaixo de Edir Macedo, e era apontado por muitos como um possível sucessor natural do comando da igreja. Como bispo de alto escalão, Romualdo tinha acesso direto às decisões estratégicas, à estrutura financeira e à expansão nacional e internacional da Universal. Isso lhe garantia status, influência e uma vida confortável, sustentada pelo peso da instituição. Mesmo sem ostentação pública, ele vivia no topo da hierarquia religiosa mais poderosa do país. Tudo mudou em 2020, quando Romualdo rompeu com a liderança da Universal. A saída não foi discreta. Pouco tempo depois, a própria igreja entrou na justiça contra ele, acusando o ex-bispo de usar indevidamente símbolos, marcas e elementos ligados à Universal em um novo ministério que tentava fundar. O rompimento foi definitivo e expôs uma guerra interna que raramente vinha a público. A partir dali, Panseiro perdeu tudo o que fazia dele alguém poderoso. Sem a estrutura da Universal, sem o respaldo institucional e sem o acesso aos recursos que tinha antes, ele precisou recomeçar do zero. O novo ministério, fundado por ele, nunca conseguiu alcançar relevância nacional, nem atrair multidões como acontecia no passado. O nome que antes circulava nos bastidores do poder religioso simplesmente desapareceu do cenário evangélico. Hoje, Romualdo Panseiro segue atuando como pastor, mas em escala muito menor, sem visibilidade, sem influência política e longe do prestígio que um dia teve. Sua história mostra uma forma silenciosa de empobrecimento, a perda total de status, de poder e de acesso a uma estrutura que sustentava sua posição. De herdeiro provável de um império religioso, ele passou ao anonimato quase completo. Ao longo dessa lista, uma coisa começa a ficar clara: nem todo pastor famoso que enfrentou escândalos ou processos realmente ficou pobre no sentido financeiro. Dois nomes simbolizam bem isso: Silas Malafaia e Edir Macedo. Ambos passaram por polêmicas gigantescas, investigações, críticas públicas e rejeição de parte da sociedade, mas conseguiram preservar aquilo que mais importa quando se trata de poder, dinheiro e estrutura. Silas Malafaia construiu sua influência principalmente através da televisão, da venda de livros, de congressos e de uma presença constante no debate político. Durante anos, foi apontado como um dos pastores mais ricos do país, com aviões, imóveis e empresas ligadas ao mercado gospel. Mesmo enfrentando condenações judiciais, críticas por discursos polêmicos e desgaste de imagem, Malafaia nunca perdeu sua base financeira. Seu ministério continuou gerando recursos, seus produtos continuaram vendendo e sua voz seguiu sendo ouvida por milhões de seguidores. Já Edir Macedo representa um patamar ainda mais alto de poder. Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record, ele enfrentou processos, prisões, acusações graves e décadas de controvérsia. Ainda assim, seu patrimônio só cresceu ao longo do tempo. A estrutura montada por Macedo é tão sólida que resistiu a crises políticas, investigações e mudanças no cenário religioso. Diferente de outros nomes desta lista, ele nunca perdeu o controle do império que construiu. Esses dois casos ajudam a entender um ponto fundamental. No meio religioso, quem controla a mídia, as empresas e a estrutura financeira dificilmente cai por completo. O poder pode até ser questionado, a imagem pode ser arranhada, mas o dinheiro garante sobrevivência. Para muitos fiéis,
Isso cria um contraste desconfortável entre o discurso pregado no altar e a realidade fora dele. Depois de ver todas essas histórias, fica difícil não parar para pensar em como a fama é frágil. Pessoas que fizeram parte da vida de milhões de brasileiros, que estiveram presentes por anos na televisão, hoje enfrentam dificuldades que muita gente comum enfrenta todos os dias. A diferença é que no caso deles, tudo aconteceu diante do público. Alguns desses atores erraram, outros foram mal orientados, alguns simplesmente foram engolidos pelo tempo e pelo esquecimento. Mas todos têm algo em comum: trabalharam muito, fizeram sucesso e, mesmo assim, acabaram precisando de ajuda para sobreviver. Isso faz a gente questionar até que ponto o sucesso na TV realmente garante segurança no futuro. Porque o aplauso passa, a novela acaba, o contrato termina e a vida continua. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te chocou? Teve algum nome que você nunca imaginou ver nessa situação? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se esse tema te chamou a atenção, já aproveita e assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela. Tem mais histórias que muita gente prefere fingir que não vê. A gente se vê no próximo.